Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor agora me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim eles foram para Jericó. Então os discípulos de profeta que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: eu também sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. Indo eles andando e falando, eis que carros de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pois, à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos de profeta que estavam de fronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir à procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte ou em algum vale. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que procuraram 3 dias e não acharam. Então voltaram para ele, pois permanecer em Jericó. Ele disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, põe sal nele. E lhe o trouxeram. Então saiu ao manancial das águas, deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá nem morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até os dias de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, Pai, porque o Senhor continua o mesmo Deus, Pai, revestindo a vida de cada um dos teus filhos, Pai, revestindo com poder, revestindo com unção, revestindo com autoridade, meu Pai, meu Deus, realizando maravilhas, meu Pai, por intermédio da vida de cada um dos teus filhos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que hoje seja noite de reabastecimento, Pai, que hoje seja noite que o Senhor esteja realinhando, Pai, a visão de cada um dos teus filhos naquilo que o Senhor tem pretendido com a vida de cada um, meu Pai. Que hoje seja noite, Pai, que o sobrenatural esteja sendo recuperado
na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que hoje seja a noite que todo desgaste esteja sendo tirado, meu Pai. Que hoje seja a noite, Pai, que o óleo da tua unção, meu Deus, venha sobre a vida de cada um, meu Pai, sobre cada lar, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Que cada um seja vasilha cheia do teu Espírito Santo, meu Pai. Virgens prudentes, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, com as suas vasilhas abastecidas para louvor e glória do teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos nesta noite fala que o profeta Elias, ele estava prestes a completar a carreira dele, e ele passou pelo campo de Safate. Safate, ele era pai de Eliseu, e lá estava Eliseu arando a terra com juntas de bois, e a palavra diz que quando Elias passou por Eliseu, ele jogou o manto dele sobre a vida de Eliseu, e Eliseu entendeu naquele momento que ele estava recebendo comissionamento para o mesmo chamado profético que estava sobre a vida de Elias. E quando chega o momento do Senhor arrebatar Elias, ele olha para Eliseu, ele falou: eu te discipulei, eu passei todos os ensinamentos para a tua vida, agora eu vou passar supervisionando todas as escolas de profetas, as escolas de profetas que estão em Gilgal, as escolas de profetas que estão em Betel, em Jericó, no Jordão. E quanto a você, você fica aqui. Foi quando Eliseu respondeu para ele várias vezes e de cidade em cidade: tão certo como vive o Senhor e tão certo como vive a tua alma, eu não vou deixar do Senhor, eu vou seguir a sua vida por onde quer que o Senhor for, por onde quer que o Senhor andar, eu vou seguir a sua vida. E a palavra do Senhor diz que então ele seguiu, e diz que Elias foi a Gilgal, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, e de Jericó ao Jordão, de onde ele foi tomado por Deus para o céu. Este caminho que Eliseu percorreu com seu discipulador é um caminho que todos nós cristãos trilhamos na nossa vida com Deus. Porque Gilgal, o primeiro lugar aonde eles estavam, fala de novo nascimento. Gilgal fala da decisão por Jesus Cristo, fala do despojamento da carne, da velha natureza. Por quê? Porque foi em Gilgal que Josué residiu com o povo de Deus antes de entrar em Canaã, antes de entrar na terra da promessa. E foi lá que todos os homens foram circuncidados. Isso significava o despojamento da carne, um sinal da aliança de Deus para com eles. E foi em Gilgal que eles tinham que se esquecer do Egito para poder entrar na terra da promessa. E de lá eles foram para Betel. E Betel, o que significa a cidade de Betel? Significa a casa de Deus, a porta do céu. Fala de purificação, fala de consagração, fala de santificação. A casa de Deus é um lugar de decisão, aonde os cristãos decidem render-se a Deus, se submeter à autoridade de Deus e às autoridades instituídas por Deus na terra, onde os anjos de Deus sobem e descem ao nosso auxílio. É lugar de temor. Por quê? Porque foi em Betel que Jacó teve aquela visão daquela escada que ia da terra ao céu, e ele viu Deus junto com ele, e ele falou: quão temível é este lugar. Deus está
está neste lugar, porque este lugar é Betel, é a casa de Deus, é a porta do céu. Então ele falou: Deus está neste lugar. Este lugar é Betel, a casa de Deus, a porta do céu, e é um lugar temível, é um lugar onde a gente tem que ter temor, porque aonde 2 ou 3 estão no nome de Deus, ali Deus está. E diz que tem uma escada de anjos, onde anjos do Senhor sobem e descem em auxílio à nossa vida. Betel é um lugar de decisão, é um lugar de rendição, é um lugar de submissão. E de lá eles foram para Jericó. Agora Jericó é um lugar de ação, é um lugar de batalha espiritual. Foi nas cercanias de Jericó que Jesus enfrentou Satanás face a face na tentação. E foi onde Josué entrou em batalha espiritual para derrubar as muralhas de Jericó. Então o que Jericó fala com a nossa vida? Fala que muralhas que prendem a nossa vida e a nossa alma não cairão por terra enquanto nós não começarmos a marchar em volta delas com fé, com oração, com perseverança, com jejuns, com autoridade, com palavras proféticas na nossa boca. É em Jericó. Jericó significa um momento aonde Satanás se levanta, sabe, com tudo quanto é principado e potestade do inferno, para querer cirandar com a mente do Filho de Deus, com o corpo, com a família, com as finanças. É um momento de grande batalha na vida dos filhos de Deus, mas é aqui que se encontra o príncipe dos exércitos do Senhor, com uma espada desembainhada, pronto para nos ajudar e pronto para nos dar estratégia para nós vencermos este momento que nós estamos enfrentando. E o que significa Jericó na vida dos filhos de Deus? Essa guerra, ela precede um ministério ou um grande milagre na vida dos filhos de Deus. Então essa passagem por Jericó, quando você enfrenta a maior batalha da tua vida, está precedendo um ministério, ou está precedendo um milagre extraordinário que Deus tem para a tua vida. E o último lugar aonde eles foram foi o Rio Jordão. E o Rio Jordão é lugar de revestimento. Foi onde João Batista viu o Espírito Santo descer como pomba sobre a vida de Jesus, aonde Jesus recebeu o manto de autoridade e poder dele, para ele começar o ministério dele sobre essa terra. O Jordão é o lugar aonde os crentes começam a ver as coisas que estão para além do natural. É onde o cristão ouve o que ninguém mais ouve, vê o que ninguém mais vê, fala o que ninguém mais fala, porque o Jordão, ele é o lugar do mover de Deus, ele é o lugar da voz profética. E foi ali que Eliseu recebeu a capa de Elias, a capa do seu mentor, a capa do seu referencial. E todos nós precisamos de alguém mais maduro para caminhar junto com a nossa vida. Todos nós precisamos de alguém que nos inspire, de alguém que nos ensine. Nós precisamos de alguém com quem nós possamos confidenciar as lutas interiores que nós atravessamos, alguém que nos leve para mais perto de Deus. Para quê? Para depois a nossa vida poder ser referencial para a vida de outras pessoas, para depois a nossa vida poder inspirar a vida de outras pessoas. Foi no Jordão que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu pediu o dobro do espírito de Elias, não do espírito de Deus, porque se ele tivesse pedido do espírito de Deus, ele estaria querendo ser maior do que Deus, mas ele pediu porção dobrada
dobrada do espírito de Elias. Eliseu, ele sabia que ele jamais poderia seguir os passos de Elias nas próprias forças dele. Então ele pediu do espírito de Elias. E qual é o espírito de Elias? É um espírito de fé, de ousadia, de coragem, é um espírito de confronto, que confronta todo pecado, idolatria, impureza, imoralidade, injustiça. Elias era um homem separado, santo, consagrado para o ministério, um homem que tendia a solidão. Ele era conhecido como profeta solitário das montanhas de Gileade, alguém que não constituiu família, se dedicava inteiramente à obra de Deus e à busca da intimidade com Deus, alguém que veio trazer arrependimento à sua nação corrompida. Ele era a voz profética, ele era o brado do Senhor, ele era a boca de Deus, ele era luz nas trevas, quando todo o povo de Deus havia dado as costas para o Senhor. Ele veio trazer fogo do céu, ele veio para clamar por chuva de avivamento, ele veio restaurar o altar que estava em ruínas, restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Ele veio destruir falsos profetas, ressuscitar mortos, abrir e fechar os céus, ser profeta às autoridades, abrir escola de profetas, ungir reis e depor reis. Eliseu, ele pede para ter porção dobrada desse espírito. E o que foi que Elias respondeu para Eliseu? Elias respondeu para Eliseu: dura coisa pediste. Você conhece aquele ditado popular que diz: falar de mim é fácil, o difícil é ser eu. Sabe? E é mais ou menos por aí. Pedir para ter porção dobrada de Elias era uma tarefa bastante difícil, só seria possível com a mesma capa de Elias. E outro que a Bíblia fala que veio no mesmo espírito de Elias foi João Batista. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele veio no espírito de Elias, um homem vestido de pele de camelos, que usava cinto de couro, morador do deserto, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, uma dieta bastante interessante, provavelmente nazireu, não constituiu família, voz profética, confrontou todo pecado, injustiça, apostasia espiritual do povo, imoralidade, a ponto de literalmente perder a cabeça dele por condenar o relacionamento de Herodes com a mulher do próprio irmão, com a mulher de Filipe. E Malaquias 3:2 fala de João Batista e fala desse espírito de Elias na vida de João Batista. Diz: ele é como o fogo do ourives, ele é como a potassa do lavandeiro, e ele se assentará como refinador e purificador da prata, e ele purificará os levitas, e ele refinará os levitas como se refina a prata e o ouro. Então eles trarão justas ofertas ao Senhor, e as ofertas do meu povo vai ser agradável a mim, como nos dias da antiguidade. E Malaquias 4:5 diz: nos últimos dias eu enviarei a vocês o espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a palavra do Senhor diz que nos últimos dias ele vai levantar mais homens de Deus no espírito de Elias. Elias, ele foi um referencial para Eliseu. Só que Eliseu, ele não conheceu só as virtudes de Elias, ele também conheceu as limitações de Elias. Ele sabia que Elias teve medo de Jezabel. Jezabel,
a mulher de Acabe, a mulher do rei Acabe, ela simbolizava um espírito das trevas. O espírito de Jezabel é um espírito de feitiçaria, de assassinato, de idolatria, de moralidade, de manipulação, de perseguição dos verdadeiros homens de Deus, um espírito de cobiça, de exibicionismo e de orgulho. E quando Elias soube que essa mulher estava determinada em matá-lo, Elias fugiu, Elias abandonou o seu auxiliar, ele olhou para as circunstâncias e se deprimiu, ele se enfiou em cavernas, ele pediu a morte, ele falou: eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias demonstrou perfeccionismo, e aqui Elias estava sendo tentado por Satanás para colocar fim à própria vida. Ele falou, porque Deus não tinha que aquele homem morresse. Então Satanás estava tentando Elias à morte, para que ele perdesse o melhor de Deus, que era os carros de fogo, os cavalos de fogo, que era ir para o céu, sem passar pela morte. Então quando ele falou, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, ali Satanás estava tentando aquele homem, porque Deus não tinha que aquele homem passasse pela morte, mas Deus tinha coisas maravilhosas destinadas, Deus tinha um arrebatamento destinado à vida dele, e Satanás queria que ele pedisse a morte, para que ele perdesse o melhor de Deus para a vida dele. Satanás, ele nos tenta justamente naquilo que de melhor Deus tem para derramar sobre a nossa vida. E ele viu o Espírito, e a palavra do Senhor nos fala aqui, que se nós achamos que haverá um referencial sem limitações, nós estamos enganados. Você viu que Eliseu, ele não viu só as virtudes de Elias, ele viu também as limitações de Elias, e ele aprendeu tanto com as virtudes, como ele aprendeu com as limitações. E aí nós, sabe, não podemos achar que haverá um referencial sem limitações, isso não existe. João Batista, que também veio no mesmo espírito de Elias, ele também teve suas limitações. Ele questionou nas trevas aquilo que ele tinha certeza em plena luz. Ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus no Jordão. Foi ali que ele testificou que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, que ele era o Filho amado do Pai, o Filho em que o Pai tinha todo o prazer, que ele era o noivo a quem pertencia a noiva. Mas na hora que Herodes prendeu ele, na hora que a cabeça dele estava para rolar, sabe, ele colocou tudo isso em dúvida, e ele chamou os discípulos de Jesus e falou: vai perguntar para ele se era ele mesmo que nós estávamos esperando, ou se nós devemos esperar outro. Ele duvidou. Na hora da maior escuridão da sua vida, aquilo que ele tinha certeza, no tempo da luz, no tempo que a vida dele estava decorrendo tudo com normalidade. E nós precisamos de referenciais, nós precisamos seguir referenciais, nós precisamos de mentoreamento, nós precisamos ser discipulados, nós precisamos estar embaixo de submissão, em cobertura, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Paulo falou para todos aqueles a quem ele ministrava o Evangelho: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Mas há aquelas pessoas que dizem: mas eu quero alguém que não tenha nenhuma limitação, eu só vou aceitar me submeter, eu só vou aceitar ser mentoreado ou discipulado por uma pessoa que não tenha nenhuma limitação.
Só que nós vemos que, pensando assim, ninguém será submisso, ninguém jamais vai se submeter, nem depender, nem ser ensinado, nem seguir alguém. E aquele que não é discipulado, ele não serve para discipular outras pessoas, porque ou ele não terá seguidores, ou ele terá seguidores exatamente como ele, pessoas rebeldes. E Eliseu, ele ficou conhecido como fiel seguidor do profeta ancião, aquele que deitava águas na mão de Elias para saciar-lhe a sede. Sabe essa frase que diz que ele era o homem que deitava águas na mão de Elias? Está falando da humildade dele, está falando do espírito de servo de Eliseu, estava falando do quanto Eliseu era ensinável. Eliseu, se ele não tivesse tido esse perfil de discípulo, ele jamais teria alcançado o alvo dele. Elias subiu para o céu e a capa desceu, e a capa revestiu Eliseu, o homem que perseguia uma capa. Jesus, ele subiu ao céu e ele falou aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou: se eu não for, o Consolador não virá. Importa que eu vá, para que ele venha. A capa é o revestimento, é a glória, é a unção de Deus. E Jesus Cristo falou: vocês farão as obras que eu faço, e vocês farão obras maiores. Vai descer porção dobrada para vocês, porque eu vou para junto do Pai, e eu vou fazer de vocês testemunhas com poder. Quando Eliseu, ele voltou, depois de ter recebido o manto de Elias, ele bate o manto nas águas, e ele fala: aonde está o Deus de Elias agora? E o Deus de Elias agora estava com Eliseu. Por isso o Jordão se abriu, por isso houve um caminho aonde nunca existiu, houve um caminho em meio às águas. O Jordão fala de visão, o Jordão fala de revelação, o Jordão fala de profecias, e o espírito profético de Elias agora estava sobre Eliseu. E quando ele recebeu o manto, ele rasgou as velhas vestes dele, ele se despojou da velha natureza, ele se despojou da velha vida dele, ele se revestiu do novo, daquilo que é recriado segundo Deus. Deus jamais dará dupla porção para aquele que anda olhando para trás. Sabe, é aquilo que nós sempre falamos: olhando o passado, ninguém vai alcançar o futuro. A primeira coisa que ele fez foi ele rasgar as vestes da velha vida, foi ele se revestir do novo, daquilo que havia descido do céu para a vida dele, foi tomar posse do novo, foi tomar posse da identidade que Deus tinha para ele. E quando Eliseu chegou do outro lado, ele se uniu aos 50 discípulos de profeta que estavam na outra margem, e ele contou tudo o que havia ocorrido com Elias. Ele contou como o manto de Elias havia descido para a vida dele. A princípio, muitos não creram. Diz que muitos daqueles 50 profetas passaram 3 dias procurando por Elias, mas o que deu veracidade à palavra de Eliseu foi o poder que começou a se manifestar na vida de Eliseu, diante dos olhos de todos eles. O poder do Espírito Santo em nós dá confiabilidade para nós testificarmos que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo foi assunto ao céu, que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus Pai,
que Ele envia o seu revestimento a todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe que os nossos velhos terão sonhos, que os nossos jovens terão visões, que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, que os nossos filhos profetizarão, que até sobre o servo, que até sobre a serva, Ele derramará do seu Espírito. E na nova aliança, esse Espírito de poder é para todos. Na nova aliança, esse revestimento de Deus é para todos os filhos de Deus. E para quê? Para libertar, para curar, para restaurar, para proclamar a salvação, para ser agente de avivamento, como diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boas novas aos quebrantados, para curar todos os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, Pai, porque nós podemos aprender, Pai, com a vida de Eliseu, meu Pai. Meu Deus, uma vida tão disposta a receber aquilo que o Pai tinha preparado para a vida dele, Pai. Um homem que estava arando no campo, um homem que estava cumprindo o seu serviço secular, mas o homem que no coração dele alimentava um sonho que Deus tinha coisas grandes preparadas para a vida dele, que Deus tinha uma porção espiritual dobrada para a vida dele. Meu Deus, um homem que soube reconhecer, Pai, aquele que Deus havia levantado para mentorear a vida dele, aquele que Deus havia levantado para discipular a vida dele, e quando a capa veio sobre a vida dele, ele tomou um posicionamento na alma dele. Ele falou para o discipulador dele: aonde você for eu irei, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Todo o caminho que você atravessou para você ter tudo que você tem da parte de Deus, eu também quero na minha vida. Foi um homem que foi de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. Foi um homem que se permitiu ser discipulado, foi um homem com espírito de servo, meu Pai. Foi um homem que deitava água na mão de Elias, não porque o seu discipulador não tivesse limitações. Ele viu coisas maravilhosas na vida do seu discipulador, mas ele também viu na vida do seu discipulador, meu Deus, limitações. Ele viu quando o seu discipulador teve medo de Jezabel, ele viu quando o seu discipulador fugiu, ele soube que seu discipulador se colocou em cavernas, ele soube que seu discipulador se deprimiu, ele soube que seu discipulador pediu a morte, mas ele foi um homem que ele não estava procurando alguém perfeito, mas ele estava procurando alguém chamado pelo Senhor, alguém chamado pelo Senhor para liberar sobre a vida dele aquilo que havia sido liberado pelo Pai sobre a vida daquele mentor, daquele referencial, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. E foi um homem que alcançou tudo aquilo que ele buscou da parte do Pai. Foi um homem, Pai, que descobriu que o mesmo Deus de Elias era o Deus que estava com a vida dele, Pai, em nome de Cristo Jesus. E nós queremos, Pai, receber daquilo que é teu nesta
noite, Pai. Nós queremos o mais. Nós não queremos ficar só em Gilgal, Pai. Nós não queremos só adentrar na casa de Deus e nos esquecer que há uma porção do sobrenatural de Deus para a nossa vida. Nós não queremos chegar em Betel e falar: eu estou confortável na casa de Deus, eu estou confortável como assistente, eu estou confortável só como discípulo. Não, nós devemos dizer: não, eu também quero ser referencial, eu também quero ser discipulador de outras vidas, eu também quero ter uma unção para ser multiplicada, para ser compartilhada. E eu desejo passar por Jericó, eu desejo ser uma pessoa de oração, eu desejo ser uma pessoa de batalha de oração, porque eu quero chegar no Jordão, porque eu quero os sinais, porque eu quero os prodígios, porque eu quero maravilhas de Deus, não só na minha casa, mas eu quero maravilhas de Deus para ser canal de bênção para muita gente, para ser vida para muita gente, para ser canal de avivamento, porque eu quero dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas para os que choram, proclamar boas novas para os angustiados, proclamar boas novas para os entristecidos, proclamar boas novas para os abatidos, porque eu quero dar uma nova condição para essas pessoas, porque eu quero tirar a veste de luto dessas pessoas, porque eu quero tirar cinzas da vida dessas pessoas, porque eu quero ser canal para fazer delas carvalhos de justiças plantados pelo Senhor, porque eu quero ser multiplicador no reino de Deus, porque eu quero ser uma pessoa que leve muitas pessoas a Cristo. Meu Deus, então eu quero aquilo que Eliseu ensinou, Pai. Eu quero seguir o caminho que ele seguiu, e eu quero receber, porque nessa aliança que nós vivemos é para todos. Todos são Eliseu. Na nova aliança, todos são Eliseus. Todos são chamados para receber porção dobrada. Vocês farão aquilo que eu fiz, e obras muito maiores vocês farão, porque eu estou indo para junto do Pai, porque eu derramo sobre vocês o Consolador, porque eu derramo sobre vocês revestimento. Em nome de Cristo Jesus, derrama nesta noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, unge nesta noite, Pai. Se nós temos pessoas aqui nesta noite que está falando: eu sinto que eu parei no caminho e eu quero continuar, eu sinto que eu estacionei em algum lugar dessa caminhada. Talvez eu parei em Gilgal, no momento que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Talvez eu estou me sentindo tão confortável em Betel, e outros estão dizendo: e eu que nunca consigo sair da batalha espiritual, porque eu batalho um pouco e daqui a pouco eu abaixo as minhas armas, daqui a pouco eu esmureço, daqui a pouco eu paro de orar, daqui a pouco eu abandono a causa que o Senhor quer que eu guerreie. Meu Deus, nós queremos chegar no Jordão, Pai. Nós queremos atravessar para o novo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Nós queremos chegar no milagre. Nós queremos chegar no ministério com poder, Pai. Nós queremos chegar no tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Nessa noite, impulsiona cada um no lugar onde está estacionado, Pai. Impulsiona para o lugar novo, Pai. Impulsiona para o patamar mais elevado, Pai. Impulsiona para aquilo que está à frente, meu Deus, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para o alvo. Nós somos daqueles que avançam para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Nós avançamos para aquelas que estão preparadas para nós em Cristo Jesus. Meu Deus, impulsiona a vida de cada um nesta noite. Faz novidade de vida, que cada um possa falar: eu estou vivendo o novo de Deus. Eu saí daquele lugar onde eu estava estacionado e eu estou vivendo o novo de Deus. O novo de Deus na minha casa,
o novo de Deus no meu trabalho, o novo de Deus com os meus filhos, o novo de Deus no meu casamento, o novo de Deus no meu chamado, o novo de Deus como canal do Senhor. Eu estou vivendo o novo de Deus. Quanta gente almejando para viver o novo, quanta gente cansado de viver o velho, quanta gente pedindo para beber um vinho novo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, faz isto nesta noite, para louvor e glória do Teu nome. O novo para cada vida, o novo para cada vida que nós clamamos nesta noite, para cada lar, para cada família, Pai. O novo na alegria, o novo na esperança, o novo, Pai, o novo na intimidade, o novo na revelação, meu Deus, o novo nas visões de Deus, o novo, Pai, meu Deus, nas Tuas águas, no Teu rio, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, o novo de Deus, o novo de Deus. Amém, Senhor, amém.